O Luiz Henrique, que entrou muito bem, por sinal, falou até na entrevista pós-jogo que o Fluminense teve mais vontade do que a Inter, foi surpreendido pelo futebol brasileiro e pela intensidade, que a Inter de Milão não acreditava que o Fluminense ia impor aquela intensidade no jogo. Ou seja, foi realmente uma surpresa até para o adversário. O inacreditável aconteceu e o Fluminense conseguiu bater a Inter de Milão ainda por 2-0. E agora ela está nas quartas de final e, ó, que vem é o City. Fala aí, Fernandão. Ninguém morre devendo Fluminense, meu parceiro. Temos contas a acertar de 2023 e agora não tem dinizismo para perder a bola na frente da área, não, parceiro. Agora é linha de 5 zagueiro, é retranquinha do Renato Gaúcho, é catimba, é caosada, é bicar, quinta série bicando a bola para lateral ali quando os caras vão repor a bola. Tem essa não, mano. O bagulho virou intercolegial, porra. Se eles queriam apresentar o futebol europeu para a gente apresentou o futebol sul-americano. A catimba do Renato Gaúcho, meu parceiro. Gostei muito daquilo ali. Gerou uma confusão, esfriou a Inter de Milão, que tinha feito o Barella tinha feito uma saída de bola bonita ali, deu um tapa de 3 dedos. Pô, ele esfriou totalmente o jogo. Mas vamos comentar um pouquinho desse jogo aí, mano. Como é que tá a animação? Porra, tô aqui, meu irmão. Eu não sei nem como é que eu tô com voz ainda, mas assim, começou da melhor forma possível, né? O Fluminense resolveu marcar em cima, conseguiu roubar numa escapada do Arias. A bola sobrou para quem? Para quem? Pro homem que não perdoa. E German Cano, 2 meses sem marcar, fez logo o gol aí, porra, da salvação, né? Do alívio. E aí depois o jogo ficou condicionado. O Fluminense sabia que não dava para trocar a bola com a Inter. Ele ia ter que ficar na defesa, marcando bem, entendeu? E saindo rápido. Só que 1-0 condicionou o jogo. E o quê? Pilhou a Inter. E aí o Fluminense foi trabalhando nessa catimbada, mano. Tá certo, parando o jogo, fazendo faltinha, entendeu? E segurando a bola. Cada lance aí tinha que valorizar lateral, valorizar tiro de meta. O Fluminense, taticamente, foi perfeito hoje, mano. Perfeito. Também acho. Cara, todo mundo sabe que a única forma de vencer um time desses mais fortes ali da Europa, a Inter de Milão, a atual finalista, né, cara? Passou uma vergonha na final da Champions com o PSG, mas, pô, isso não apaga o time que é. Tudo bem que agora o treinador saiu, estava um pouco bagunçado, mas continua sendo a Inter de Milão, com várias peças muito fortes. Lautaro Martinez, irmão, o cara não precisa nem de espaço para finalizar. Ele tá sem espaço, mas ele enfia a perna e chuta. E o Fábio fazendo milagres ali. Eu acho que o jogador mais importante do Fluminense foi o Fábio. Fábio garantiu e contou também com a sorte várias bolas na trave ali. E, cara, além de a Inter ter assim, ficado pilhada com um gol logo no início, eu acho que eles não ficaram assim tão abismados, não. Eles pensaram o seguinte: a gente tem tempo para empatar. Mas eles foram vendo que eles não estavam conseguindo. E quando conseguia, parava no Fábio. E aí sim eles foram pilhando, pilhando, pilhando. O Luiz Henrique, que entrou muito bem, por sinal, falou até na entrevista pós-jogo que o Fluminense teve mais vontade do que a Inter, foi surpreendido pelo futebol brasileiro e pela intensidade, que a Inter de Milão não acreditava que o Fluminense ia impor aquela intensidade no jogo. Ou seja, foi realmente uma surpresa até para o adversário. E a gente sabe que jogando com essa intensidade, com essa vontade aí, é difícil segurar os times brasileiros, mano. Que, na minha opinião, o Fluminense, até entre os 4 brasileiros, era o que menos tinha elenco. E até agora é o que, assim, mostrou mais coisa. Não, sem dúvida nenhuma. E assim, foi uma surpresa hoje até para o torcedor tricolor. Porque quando a gente viu a escalação que estava espelhando a Inter no 3-5-2, o Fluminense nunca jogou assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que o Renato Gaúcho está arrumando? Mas ele tinha um plano, ele tinha um plano. Quando ele diz que ele não precisa ir para a Europa estudar, que ele sabe daqui do Brasil mesmo, ele sabe do posto 9 de Ipanema, tem que confiar, mano. E tinha um fator principal também, né? Tá curtindo o vídeo, rapaziada? Já deixa o like e confere se tá inscrito no canal, hein? Vamos voltar pro vídeo. Que de internacional ele entende, né? O cara jogou a vida inteira no Grêmio, deu porrada no Inter a vida inteira, ele achou que era o Inter do Sul, e Com aí certeza. ganhando. Com certeza, mano. E assim, depois da confusão toda, a galera falou que os jogadores da Inter foram no vestiário pedir o DVD do Renato Gaúcho. Tipo assim, quem é esse cara aí que conseguiu, assim, parar o nosso time? Pô, preciso conhecer ele. Aí o Renato Gaúcho estava lá distribuindo DVD. DVD. Não, o Lautaro viu o DVD dele no intervalo, que o Lautaro no primeiro tempo sumidinho, sumidinho. Mas é o que tu falou, o Lautaro é sinistro mesmo, né? Ele fica 90 minutos morto. Nos acréscimos, ele deu 3 chutes no gol, uma defesaça do Fábio, uma prensada e uma na trave. Então, assim, o maluco é brabo, filho.
O maluco é Então, brabo, assim, realmente. o Fluminense conseguiu segurar. E, mano, eu gostei muito. Acho que, assim, como você não tem como competir taticamente, tecnicamente com os caras, tu tem que ter mais vontade, mano. Tem que morder o tempo todo, tem que pilhar o jogo todo, tem que, sim, assim, tem que estar um nível acima dos caras na intensidade. Exatamente. Você precisa tirar o adversário da zona de conforto. E o Fluminense fez isso muito bem. Porque se você deixar a Inter de Milão dominar o jogo e ficar fazendo o que ela quer, sem ser incomodada, tanto no futebol quanto no mental também, que o mental conta, mano. Sem Então, dúvida. se não fizer isso, daí não vai mudar nada. A galera, a Inter de Milão vai jogar e o pessoal do Fluminense vai ficar só olhando. Vai assistir, vai Muito assistir. pelo contrário, exatamente. Os jogadores do Fluminense entraram, começaram a se impor, entraram pilhados também, com vontade de ganhar, sem perder dividida. E, irmão, que vem o Manchester City aí. No segundo tempo, mesmo com as substituições, quem entrou bem pilhado também. O Hércules deu um mole ou outro ali, mas acabou fazendo o segundo gol, que, pô, ali, cara, ele podia meter Acabou, até igual o Neymar na final da Champions, ó. Acabou. acabou, encerrou. Não, assim, você vê que o Fluminense tem essa questão, né? Eu também tenho que concordar contigo que o Fluminense dos brasileiros era o elenco mais fraco e continua sendo, apesar de ainda estar vivo na competição. Então, quando os jogadores do Fluminense começaram a cansar, os titulares, o jogo ficou muito perigoso. As alterações, porra, Lima, Thiago Santos, não são jogadores assim que você fala, oh, meu Deus, esse cara aí vai resolver. É Hércules, assim, vão quebrar um galho, né? E aí conseguiram, pelo menos isso. O Hércules foi coroado com gol, o Lima logo antes teve uma chance, que ele chutou por cima. Então, assim, o Fluminense no final ali ficou muito com aquela cara que a Inter abdicou de defender e ficou assim, ou a gente empata ou a gente toma o segundo, ou a gente empata ou a É, gente toma o segundo. Quase não fez exatamente. gol de empate duas vezes, mas aí, porra, sobrou aquela poeira, mano, ali, eu já não me lembro, dali até o final do jogo eu já não me lembro, porque dali até o final do jogo eu já estava já deitado no chão, já, sem conseguir nem olhar para televisão, filho. Pô, ele matou qualquer chance da Inter fazer alguma coisa. Um contra-ataque maneiro, cara, do Fluminense. Um contra-ataque bem puxado, que foi tanto esse quanto o que o Lima chuta por cima. Podia até ter devolvido a bola no John Arias, que estava no meio livrinho, cara. Ele toca, ele corta para o meio. Se ele rola de novo ali a bola para o Arias, ele ia dominar de cara. Mas, enfim, a jogada que o Hércules faz o gol foi uma outra jogada de contra-ataque que eu gostei também do Fluminense. E eu queria destacar o Ignacio, mano. Jogou Jogou muita bola, muita partidaça, bola. E acho que ele se partidaça. inspirou no Fux também, que ele tirou uma bola de Jogou a cara. cabeça Desarmou com a do meu cara no grana. chão. Viu? É o trabalho, cara. O trabalho sujo é pago, né, nesse tipo de competição, né? Então não adianta tu querer tirar bonito. Tu tiver que comer grama, meu irmão, dar com a cara na grama. Meu irmão, é jogo de Copa do Mundo, parceiro. Tu tiver que morrer ali, entendeu? Ah, não, não pode tomar amarelo que vai ser suspenso. Meu irmão, pensa em hoje, depois tu pensa se passar, se vai estar suspenso, se vai estar podendo, se não vai estar podendo. E, pô, teve mais uma parada do Fluminense que eu achei muito engraçada, mano. A parada técnica, né, naquele cooling break, né, que é a pausa para Ah, hidratação. O Renato, ó, Everaldo, tu fica na frente, fazendo o pêndulo, e John Aras, tu marca na direita. Aí o John Aras com a cabeça para baixo, é o Thiago Silva. Mano, John Aras está morto, Renato. Deixa o Everaldo marcar na direita, deixa o Aras ficar no ataque e o Everaldo marcar. O Everaldo, eu marco, eu marco. Aí o Renato, mas quem é que vai marcar o lateral se ele passar nas tuas costas? Aí o Lima, eu marco, eu marco. Mano, enquanto a Inter tinha o Lautaro, enquanto o City tem o Guardiola, enquanto o Bayern tem aquele timaço, o Fluminense tem o poder da amizade, meu parceiro. Nunca subestime. e é assim que o Fluminense conseguiu vencer, mano. É um correndo pelo outro. Porque, assim, se for reclamar de quem errar alguma coisa ali, ia ficar um xingando o outro. Porque um time forte faz você errar. Como eu te falei, teve uma bola que o Thiago Santos recebe ali na própria defesa, na própria linha de fundo, aí ele fica demorando para chutar, escanteio aos 91. Nossa, aquela dali, moleque, ali eu vi a merda, porque Pô, aquele lance exatamente. ali, a bola era toda dele, cara. Ele podia chutar no cara, ele esperou a bola sair, foi escanteio, doente. Aí depois ele ficou olhando, pensando, o que aconteceu? Foi escanteio, porra. Muito, cara, deu muito mole, assim, ele vai dar um chutão e a bola tá rolando na direção dele, e ele fica assim, e aí a bola Tipo no sai, chute, show no tipo assim, chute. pô, Aí a bola sai. deu mole, mas até que ele entrou bem ali, ele fez alguns desarmes, ele fez o que dava, né, mano? Que era você tentar atrapalhar. O Fluminense estava com tanta vontade que acabava ficando dois em um jogador só o tempo todo. O cara recebia a bola, tinha dois. Então isso ajudou, né? Não é que facilitou, mas ajudou o Fluminense, né? Assim, a própria vontade dos jogadores, como você falou, a amizade. E para mim, junto com o Fábio, o Ignacio, como a galera preferir, foi o cara Partidaço. que fez total a diferença, mano.
Ainda deu uma arrancada no jogo uma hora até o final lá. Foi com ataque igual maluco, cara, não Igual entendendo maluco. nada. E o mais doido é que tu falou do Thiago Santos. O Thiago Santos também teve uma dessa. No final tava 1-0. O time todo recuado, ninguém passava. O Thiago Santos passou correndo igual um maluco, perdeu a bola, obviamente, porque ele passou igual um maluco. E aí ele pega e segura o maluco. Tipo, ele basicamente estilo segurança de bote. Ele abraça o maluco, se joga no chão com o cara, faz a falta e foda-se, toma amarelo. E tipo, dá aquele tapinha no juiz e tipo, foda-se o amarelo. Fluminense está com desfalque para as quartas? Teve a suspensão do René. O René com certeza não joga. O Martinelli saiu sentindo muita dor, mas acho que foi cãibra. Então, assim, acho que dá para ajustar o time, né? O René tem sido um monstro, mano. O René tem sido, cara, é o que o Juninho Pernambucano falou. Se ele fosse, tá ligado? Renezinho carioca, lourinho, carinha de surfista, ele tava na seleção brasileira, parceiro. Porque o que ele tá jogando, cara. Papo reto. Esse vídeo do Juninho Pernambucano é muito bom, mano. O René Aí não é tem que ruim. O respeitar René... muito o Fluminense, hein? A TV Clubismo cravou que tinha chances. Quem falou que era impossível, que era goleada, assiste nosso último vídeo aí então, pô. E fala menos e assiste mais. Papo Exatamente. tá dado do Rodrigão. E eu vou falar a frase aqui que a gente repetiu várias vezes. É mais fácil o Fluminense ganhar da Inter do que o Flamengo do Bayern. Muito mais Exatamente. fácil. E aconteceu, né, tropa? Porra, nem acredito, cara. Tô Aconteceu. aqui realmente. Aconteceu, pô. Não teve Moleque, jeito. E agora quando, vai ter o Manchester City e Al Hilal, né? Mas fala aí, Rodrigão. quando o Cano guardou o primeiro, logo no início, eu falei, hoje é dia de fusão, não tem jeito. Moleque, eu não acreditei. No primeiro ataque, a bola sobra, já é mancando. E eu não tava conversando com o Nico aqui antes de tu entrar. Cara, aquela bola ali, eu acho que eu ia de coxa, eu ia de canela, eu ia me jogar nela. Já mancando, esperou ela ficar perfeito, cabeceou, tipo, perfeito também, entre as Sabe o pernas que, do que eu goleiro. acho que outras pessoas fariam no reflexo ali? Como a bola tava meio que dando uma subida, acho que a pessoa ia dar um pulinho e tentar chutar assim, tá ligado? Aquela Ia fazer. voleada. É. Ia Falaram do fazer besteira. Barella, falaram do Barella da Inter. Me lembrou muito o Diguinho, num dia Mais ou ruim do menos. Diguinho, assim. O Aí, Tava Diguinho, quando tava nervoso o numa Barella, fase, tava me lembrou o nervoso. Barella hoje. E o mas aí Mictarian o lance. empurrando o Renato Gaúcho. O Mictarian empurrou o Renato Gaúcho e saiu correndo. Mó vacilão, nem pra ficar lá pra Detalhe, o trocar. Renato, com 60 anos de idade, arrebenta ele. Não, quando o Renato foi pra cima Arrebenta dele, ele ele. virou de costas, filho. Quando o Renato foi pra cima dele, É, ele virou de costas, viu o goleiro reserva do Fluminense, que tem 2 metros, que inclusive é o jogador mais alto dessa edição da Copa do Mundo de Clubes. Aí o Mictarian falou: é melhor isso aí antes que o bagulho é. fique ruim. O maluco já Sabe, chegou empurrando o Mictarian. sabe uma curiosidade? O Mkhitaryan é cria de Cotia, filho. Ele é da base do São Paulo. Ele teve uma passagem lá doida, né? Naqueles intercâmbio maluco. Não, ele jogou lá na base do São Paulo, na base, pô. Ele era da base do São Paulo na base. Que Eita, isso, cara. da base do São Paulo na base. Não, ele é da base do São Paulo, mano. E ele é da. Eu acho que ele é da Macedônia, mano. É um país assim, tipo. Né? Ele é do país malucão, Armênia, Uhum, uma porra dessas. por aí, por Caraca, ali. que doideira. Mas aí, tu falou do Barella, o lance que o Renato Gaúcho chuta a bola e dá confusão. Porra, o Barella pega, finge que vai pra lá, puxa, roda, já fica 3 no caminho. Moleque, ele dá-lhe um tapa de trivela perfeito. Pra ponta Só que o direita, Fábio caralho. dá uma de Neuer e sai e tira a bola, né? Ninguém fazia isso também. Mas aí Fazia, vive de lampejos. Hoje ele viveu de lampejos, fazia. Barella.